E deu ruim aí o plano de Jair Messias Bolsonaro. Olha, dia histórico, Bolsonaro foi tornado réu no Supremo Tribunal Federal por golpe de Estado. Não só ele, mas 7 outros bandidos. Vamos lembrar que os outros 26 denunciados pelo Procurador-Geral da República serão julgados mais tarde. O Zanin já marcou, inclusive, o começo aí do julgamento dos outros. Mas agora, o que vai acontecer é que vai começar o processo contra Jair Bolsonaro. Então agora vai ter aí juízo é em espanhol, o julgamento aí do Bolsonaro, que deve durar pelo menos até junho. E aí, aliados dele já jogaram a toalha e acreditam que ele será preso em junho ou julho. Vários veículos de imprensa estão falando aí que aliados do Bolsonaro e também os aliados dos outros 7 que foram tornados réus estão desolados. Inclusive o próprio Bolsonaro estava desolado. Ontem o Bolsonaro usou a estratégia de ir ao Supremo Tribunal Federal e ficar lá frente a frente com os juízes. Ele estava fazendo isso primeiramente para mostrar poder aí para os seus apoiadores. Ele não quer mais ser chamado de frouxonário. Pois bem, hoje estava marcado que ele iria e faria a mesma coisa. Porém, saiu notícia aí logo de manhã que mostra que o Bolsonaro estava com medo de ser preso. Notícia aqui do Metrópolis, que aliás é bolsonarista, é o portal do Luiz Estevão, senador aí, que é assim com o bolsonarismo. Esse senador, né, foi preso por corrupção. Pois bem, tá aí, ó. Temor de prisão ou tornozeleira fez Bolsonaro não ir ao Supremo Tribunal Federal nessa quarta-feira. Ele estava com medo de ser preso ou de que fossem colocar uma tornozeleira nele logo ao fim ali da votação. Ele estava com medo que, ó, votaram 5 ministros, o Zanin, foi ele quem finalizou a votação, né, porque ele é o presidente da primeira turma, e fala, olha, por 5-0, Bolsonaro está tornado réu e decretamos a prisão preventiva dele pelo motivo tal e tal. Então ele já estava com medo ali. Por isso, ele foi acompanhar a sessão no escritório, no gabinete do Flávio Bolsonaro. E lá começou a chorar. A Damares gravou um vídeo que é para aqueles vídeos do bolsonarismo se vitimizando. Eles adoram se vitimizar. E aí, a Damares ali rezando e o Bolsonaro ao lado dela. E aí você vê. E agora, mantenha-se no controle. E o Senhor dá o controle que nós precisamos também. Nos dê a palavra certa, o jeito certo. Traga para o lado de nós a pessoa certa. Traga para Traga do lado de nós a pessoa certa, Senhor. Pois bem, exato. Que o Bolsonaro consiga aí a pessoa certa para ser companheiro de cela dele na papuda, tá bom? É isso. Pois bem, tá aí, eu tava chorando ali com a Damares, e aí teve a votação, o Alexandre de Moraes mostrou aí inúmeros os crimes dos bolsonaristas. Ele já começou a sessão mostrando uma coisa que viralizou aí em todas as redes sociais, a imprensa mostrou isso aí, que foi que, olha, não eram velhinhas, senhorinhas com a Bíblia na mão dando golpe. O Alexandre de Moraes até mandou puxar vídeo da manifestação para mostrar, olha, não era isso aí que dizem. Com vocês, Alexandre de Moraes. Em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do então presidente, do vice-eleito. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. Se isso não é violência, né, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão-bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Vamos entrar e tomar o poder. E aqui o dia 8 de janeiro. Isso não é violência? Agora, ó, vou falar. Aí ficou muito difícil a narrativa do Bolsonaro, porque aí estamos no julgamento e o Alexandre de Moraes puxa o vídeo. Os advogados aí, e eu vejo que tem uma parte da esquerda que adora fazer isso com o bolsonarismo, infelizmente uma parte bem minúscula, mas os advogados aí do Bolsonaro, a extrema-direita, passaram a falar, olha o Alexandre, no julgamento ele coloca vídeos que não estão nos autos, como pode? Os vídeos estão nos autos, a investigação é contra todos eles, inclusive no mesmo inquérito, que é um inquérito gigantesco, estão os mais de 1.500 terroristas que foram presos e os vídeos estão nos autos exatamente para ajudar a identificá-los. E ali
tudo faz parte do contexto do golpe de Estado que o Bolsonaro tentou dar e que ele passava a negar aí. E aí, por 5-0, inclusive o Fux fez um aceno aí ao bolsonarismo, que eu falei aqui, olha, eu não tô vendo muito... O Fux é bolsonarista, tá? Primeiro, votou no Bolsonaro com certeza em 2018 e em 2022. Em dezembro de 2022, no final do ano, aliás, em janeiro de 2023, tem uma fala do Fux em que ele diz publicamente que ele considera o Bolsonaro uma pessoa de boas intenções, mas que não soube fazer. Aí você fala, peraí, meu. Naquela altura do campeonato, foi poucos dias antes da tentativa de golpe. Então o cara é bem bolsominion, mas tá votando contra o Bolsonaro em todas. Anteontem, o Fux pediu vista no caso aí da bolsonarista que está sendo condenada por tentativa de golpe de Estado, que, entre outras coisas, ela depredou ali a estátua do STF e pichou, perdeu o mané com batom. O Fux pediu vista e eu falei, ó, foi inteligente isso aí, porque tira aquilo ali, tira uma narrativa do bolsonarismo. O STF tem que ver que quando o bolsonarismo começa a pegar um caso ali para fazer olha e tal, e disseminar fake news, e nesse caso com a ajuda da imprensa, o melhor é pedir vista. E o Fux pediu. Mas o Bolsonaro viu aquilo como um aceno do Fux. Ontem, no primeiro dia de julgamento, o Fux não votou nada a favor do Bolsonaro, mas ele deu um aceno ali, dizendo que talvez o julgamento devesse ser no plenário, que é o que o Bolsonaro quer para os seus juízes de estimação pedirem vista. Falou ali alguma coisa ou outra a favor do Bolsonaro e saiu notícia aí das porta-vozes do Bolsonaro no O Globo que o Bolsonaro adorou o voto do Fux. Aí você, nossa, que coisa. Aí chegou hoje e o Fux ferrou com o Bolsonaro de verde e amarelo. E votou para ele ficar réu. E ainda meio que corrigiu uma fala de ontem sobre a delação do Cid, que ele disse, olha, quem faz 9 delações não faz nenhuma. Se o cara tá falando 9 vezes, cada hora ele fala uma coisa, então não tem que valer a delação dele. Mas não ter que valer a delação quer dizer que ele tem que perder os benefícios da delação premiada. E não que o depoimento dele não possa servir para corroborar o que já foi provado. Até porque, por regra do STF, e o Bolsonaro finge que não sabe disso, delação não vale como prova. Tem que ter uma prova. Então tudo que o Cid falou e que foi usado na denúncia e que vai ser usado agora no processo é o quê? O Cid falou isso e a prova tá aqui, 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 aqui. E muitas das coisas a Polícia Federal descobriu a prova antes do Cid falar, porque ele tinha falado o oposto antes. Porque ele estava tentando salvar amiguinhos. Então o que o Fux quis dizer ali foi mais ou menos, olha, o Cid não tem que ter aí nenhum tipo de benefício. Nenhum. Mais ou menos isso. Hoje ele meio que corrigiu a fala. Mais uma ruim pro Bolsonaro. E aí, logo depois do julgamento, o Bolsonaro saiu para falar na imprensa. Eu vou falar, aconteceu uma coisa vexatória, que é mais de 30 jornalistas ali dando o microfone para um bandido que acabou de ser tornado réu com todas as provas mentir. O Bolsonaro fez ali tem uma palavra que eu nem gosto muito, que é um pupurri, que é ele fez ali um mix de toda uma sopa ali, uma canjica de todas as mentiras que ele contou aí nos últimos 5, 6 anos. Tudo. Aliás, até antes, que ele começou a mentir falando da eleição de 2014, falando que a Dilma roubou do Oeste em 2014. Neste nível, estava Jair Messias Bolsonaro logo depois. E aí você vê a cobertura da imprensa, todo mundo dando microfone e fazendo aquele jornalismo de aspas. Ou seja, não tem ali Bolsonaro mente sobre tal coisa. Não. Era só as aspas do que o Bolsonaro fala e fica ali. A pessoa que toma suas próprias conclusões. Ou seja, fica ali na Folha, Globo, etc., dando aspas para uma mentira. E muita gente vê que está na imprensa e acha que é verdade. Se afinal está na manchete da imprensa, deve ser verdade, né? Um exemplo. Tem um vídeo, não vou mostrar aqui o bandidão. Em 2 anos de investigação, não descobriram quem é o líder, ou seja, quem é o líder do golpista. Aí só dá uma aspa. Aí... Depois, após se tornar réu, Bolsonaro explicou o motivo de não ir ao julgamento. Eu sabia, e ele acusando. Parece que tem algo pessoal contra mim. Aí ele acusando aí o STF de ser parcial. E fica lá as aspas. Aí ele, o Bolsonaro colocou mais uma vez em dúvida o resultado da eleição. Estou sendo acusado de tentativa de golpe. Você fala, peraí. Toda a imprensa passou a fazer isso. Eu lembro no dia que o Lula foi preso, sequestrado pelo Sérgio Moro, o Lula fez um discurso muito bonito ali no dia 7 de abril de 2018, e eu lembro que eu não morava no Brasil, e eu colocava às vezes para ver o que a Globo estava falando do Lula, e eu colocava na Globo News.
E aí eu colocava na Globo News, né, no Piratão, e eu tentei ver o Lula falar e não conseguia. Por quê? Porque eles interrompiam, colocaram lá de um helicóptero por cima ali o Lula falando, mas não deixava o áudio, porque eles interrompiam o áudio a cada 10 segundos ou para desmentir o Lula ou para repetir milhões de vezes o ex-presidente Lula é condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal diz que Lula, a Justiça diz que Lula, o Supremo Tribunal Federal diz que Lula, e atacar o Lula. E ninguém conseguiu ver. Já o Bolsonaro não, ele ficou sem cortes, 40 minutos ali falando sua máquina de asneiras. Até que apareceu um cidadão e começou a escrachar o Bolsonaro. Ele também já devia estar ficando com a voz cansada, né? Mas o que foi melhor foi o cidadão aí escrachando o Bolsonaro. E ficou lá um bom tempo. Ajudou a matar um monte de gente desse Brasil. Isso que tem que ser falado. Você é um covarde, você tem que ser preso. Você e sua raça. Você botou generais atrás das grades. Iludiu esses generais. E aí o Bolsonaro tá ali em cima tentando falar. Só que, obviamente, quando você vê a fala do Bolsonaro, tem só ele que tem o microfone, né? Mas quando a pessoa tá lá, fica o cara gritando e falando, você, isso, tem que ser preso, seu bandido. E falou muito, viu? Aqui, ó, de outro ângulo, bem perto do Bolsonaro. Ajudou a matar um monte de gente desse Brasil. Isso que tem que ser falado. Você é um covarde, você tem que ser preso. Você e sua raça. Você botou generais atrás das grades. Iludiu esses generais. O rapaz está com uma camiseta do VAT, que é aquele Vida Além do Trabalho, né? Que é o movimento pelo fim da escala 6x1. Daí assim que o Bolsonaro foi embora, né, o rapaz começou a gritar, o Bolsonaro fugiu, aí a imprensa foi atrás do cidadão que estava lá gritando. Aliás, alguém dá um prêmio aí para esse cidadão que conseguiu calar o Bolsonaro, se não é capaz do Bolsonaro ficar lá 3 horas falando mentira. Eu não vou ficar aqui comentando as mentiras do Bolsonaro, que já foram desmentidas aí inúmeras vezes. Mas, ó, novamente ele fala aí que o TSE roubou a eleição pro Lula, tudo mais. Eu vou falar, a única eleição que se pode dizer no Brasil, alguém poderia dizer, olha, essa é aquela que, se fosse um jogo de futebol, você ia falar que esse juiz aí tem lado, foi a de 2018, quando não apenas rasgaram um tratado internacional com a ONU para não permitir o Lula ser candidato, como censuraram, censura prévia, entrevistas do Lula, não deixavam o Haddad usar o nome, a voz ou nenhuma referência ao Lula, nem na campanha de rádio e TV, nem na campanha de internet e nem na campanha de rua, ou seja, o Lula estava 100% censurado para parecer que o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva jamais existiu. Era isso que foi feito pelo TSE. Isso jamais foi feito com nenhum outro candidato na história do país, para nenhum cargo, nem vereador, nem deputado, nem prefeito, nem governador, nem senador, e muito menos a presidência da República. Só foi feito uma vez, contra o Lula, no caso na campanha do Haddad. Então, contra o Haddad e o Lula. Depois, nunca mais. Então, se tem uma eleição em que prenderam o líder, que ganharia no primeiro turno, muito acima da margem de erro em todas as pesquisas, e depois censuraram essa pessoa e o nome dela, além de prenderem sem provas, comprovadamente sem provas, comprovadamente uma perseguição judicial. Não estou nem falando de, acho que foi. Não. Foi comprovado depois. A única vez que isso aconteceu foi contra Lula e Haddad. E quem foi o vitorioso daquela eleição? Jair Messias Bolsonaro. Então, se você perceber e usar a régua que o Bolsonaro e o bolsonarismo usam, a única eleição em que realmente pode alguém dizer, talvez tenha sido roubada, foi a que o Bolsonaro ganhou. Porque se o Lula tivesse na urna o nome dele ali, e se o Lula tivesse, mesmo da cadeia, feito a campanha, mesmo se não deixasse ele gravar vídeo na campanha, o Lula ganhava do Bolsonaro e ganhava no primeiro turno. Então, veja. Além de tirar o Lula, tiveram que fazer tudo aquilo para o Bolsonaro poder ganhar. Mas ele não reclamou, né? Aí não tinha ele reclamando. Agora, o que se debate é quando será a prisão do Bolsonaro. Já logo saíram aí os jornalistas da Globo News, para falar, porque a Globo News quer que o bolsonarismo fique vivo o mais tempo possível
para enfraquecer o governo Lula. Quanto mais o Bolsonaro sair falando, a Globo dá palco. Por quê? Porque qualquer fala do Bolsonaro que a Globo der palco, enfraquece um pouquinho o Lula. Se fortalece o bolsonarismo, enfraquece o governo, porque o bolsonarismo é ali, na sua essência, antipetista. Então a Globo quer o bolsonarismo vivo. Então já saíram para dizer que, olha, ministros do STF dizem que Bolsonaro só será preso depois de condenado. Fala, pô, então só, segundo próprios aliados do Bolsonaro, junho ou julho. Mas o que já estava se falando na imprensa, e principalmente no bolsonarismo, que eles estão lá com muito medo, anteontem e ontem, no comecinho do julgamento, depois da tarde estavam mudando a pauta deles, né? Era que o Bolsonaro poderia ser preso hoje, logo ao fim do julgamento, ou amanhã. Por quê? Porque tem risco de fuga. E ficou muito claro para todo mundo que tem risco de fuga do Bolsonaro depois do Eduardo Bolsonaro fugir para os Estados Unidos e tá lá cheio da grana numa mansão. Pior, o Bolsonaro voltou a pedir Pix ontem à noite. Falou que gastou 8 milhões com advogados e que precisa de mais apoio. Peraí, ele tá pedindo dinheiro para fuga? Como assim mais apoio? Gastou 8 milhões com advogado. Ele recebeu 17 milhões de Pix em 9 dias, em 2023. Só que os 9 dias, que foi o que apareceu de um relatório do COAF, não conta todo o tempo em que o Bolsonaro ficou pedindo Pix. Ele ficou 23 dias pedindo Pix, até que ele cancelasse a chave Pix dele. Se em 9 dias ele ganhou 17 milhões, quanto ele não ganhou nos outros 14 dias? Não sabemos. E aí, se ele gastou 8 com advogado, quer dizer que sobraram mais 9 milhões para ele. Mas ele precisa de mais dinheiro agora. Então, a não ser que ele esteja querendo fugir, que nos Estados Unidos é em dólar, lá tá caro, depois que o Trump entrou, a inflação disparou. Um ovo, não é uma dúzia não, um ovo nos Estados Unidos custa quase $2, então tá caro morar lá. Então, será que é por isso? Não sei. Então, por isso que já se fala aí na prisão preventiva do Bolsonaro por risco de fuga. Obviamente, muita gente não vai gostar dele ser preso nessa altura do campeonato, porque querem que eles fiquem ali enfraquecendo o governo Lula. É por isso que o interesse aí do establishment, do sistema aí do mercado financeiro, era que o Bolsonaro fosse condenado, quando for preso, por golpe de Estado. Por quê? Porque é um crime que não faz ele perder um voto. Nenhuma pessoa deixa de votar no Bolsonaro porque ele tentou dar golpe. Porque quem é bolsonarista queria que ele desse o golpe mesmo. E quem votou nele, até os mais moderados, pensa, pô, melhor ter dado o golpe mesmo, pelo menos ficava o cara que eu votei. É isso, tá? Sabem que se ele fosse condenado, por exemplo, pelo genocídio da Covid, aí enterrava o bolsonarismo de uma vez por todas, ficariam poucos ali, porque até boa parte dos bolsonaristas mais radicais eram a favor de vacina e eram contra o que o Bolsonaro estava fazendo. Eu sei que de 10, 15% ali eram os que estavam ali com ele e não abriam nessa época. O resto estava todo mundo contra ele. Inclusive, ele perdeu a eleição, ele culpou a Carla Zambelli. Outro dia a gente sabe que ele perdeu a eleição pelo que ele fez na pandemia, né? Aquele 1,8% que ele não conseguiu, sabemos. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!